paz de Jesus e o amor de Maria, amados irmãos e irmãs, hoje segundo domingo da Quaresma. O Evangelho é de Mateus, no capítulo 17, dos versículos 1 ao 9, vai nos dizer assim: Jesus tomou Pedro, Tiago e seu irmão João e os levou para um lugar à parte sobre uma alta montanha, e ali foi transfigurado diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se alvas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, conversando com ele. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, levantarei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ainda falava quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e uma voz que saía da nuvem disse: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ouvi-o. Os discípulos, ouvindo a voz, muito assustados, caíram com o rosto no chão. Jesus chegou perto deles e, tocando-os, disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Erguendo os olhos, não viram ninguém. Jesus estava sozinho. Ao descerem do monte, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém essa visão, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Queridos irmãos e irmãs, hoje o evangelista Mateus nos narra a transfiguração de Jesus. É importante termos em mente que o Antigo Testamento inteiro está sendo representado por Moisés e Elias, em que atesta que a glória e a cruz estão associados. Jesus mostra na montanha sagrada todo o seu esplendor. O evangelista vai nos dizer que ali foi transfigurado diante dos discípulos. Seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se alva como a luz. Seu rosto resplandeceu, as suas vestes tornaram-se alvas, ou seja, Jesus mostra todo o seu esplendor. E com o testemunho da lei e dos profetas, ou seja, na pessoa de Moisés e Elias, o Antigo Testamento inteiro juntos, Jesus nos ensina que, pela paixão e cruz, chegará a glória da ressurreição. Pela paixão e cruz, chegará a glória da ressurreição. No domingo passado, nós ouvimos sobre as tentações, uma forma de dizer que o primeiro domingo da Quaresma fez referência de forma particular, eficaz, à solidariedade que Jesus partilha conosco na tentação. O próprio Verbo foi tentado, o próprio Jesus. E neste segundo domingo nos recorda que a glória resplandecente do corpo de Jesus é a mesma que ele quer partilhar com todos os batizados na morte e ressurreição. Essa mesma glória no seu corpo resplandecente ele quer partilhar com todos os batizados na sua morte e ressurreição. Por isso, a transfiguração de Cristo tem por finalidade fortificar a fé dos apóstolos em vista da paixão. É um momento de prepará-los. Se nós retornarmos um pouco ao Evangelho de Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 21, Jesus já anuncia ali o primeiro anúncio da sua paixão. Ele vai dizer aos discípulos: olha, o Filho do Homem precisa sofrer, vai ser entregue, mas vai ressuscitar ao 3º dia. E agora, Jesus, que é transfigurado diante dos discípulos, revela a sua majestade, revela o seu esplendor e também
é o momento de preparar, de fortalecer na fé os apóstolos em vista da paixão. A subida ao alto da montanha prepara para a subida ao Calvário. Por isso, a transfiguração de Jesus também está relacionado ao chamado para a missão. É o que a liturgia de hoje nos coloca, tanto na primeira leitura quanto na segunda, na pessoa de Abraão, na pessoa de Timóteo. Ambos são chamados para uma missão. E o chamado exige uma resposta. E essa resposta deve ser dada de forma consciente, de forma em que eu estou disposto para aderir àquilo que o Senhor tem reservado para mim. Jesus, ao transfigurar-se diante dos discípulos, ao mostrar a sua glória, ao mostrar o seu esplendor, ele estava ali dizendo para os discípulos que está conosco todos os dias, todos os momentos. Ainda diante dessa narração do evangelista Mateus, dentre tantos elementos possíveis para refletirmos, podemos agora olhar a figura dos discípulos. Jesus leva 3 discípulos de forma especial: Pedro, Tiago e João. Talvez esses 3 que Jesus os levou consigo precisassem desse momento, dessa experiência. Suponhamos que seja essa a razão da escolha, de que eles necessitavam passar por essa experiência. Vamos recordar que Pedro é alguém que é cabeça dura. Ele tem dificuldades para entender as propostas de Jesus. Pedro, ele resiste, irá resistir, na verdade, no momento do lava-pés. Olha, Jesus quer lavar os pés dele e ele, não precisa. Pedro é aquele que vai negar Jesus 3 vezes, não vai compreender ali os mistérios, a proposta de Jesus, é cabeça dura. Tiago e João, que são os filhos de Zebedeu, são aqueles que pediram para sentar-se ao lado direito e o outro ao lado esquerdo, ou seja, ainda estavam com uma fé muito superficial, ainda não tinha entendido na sua totalidade o mistério, a mensagem de Jesus. E ali Jesus é transfigurado diante deles. O Senhor revela a sua glória, o seu esplendor. Por isso, diante dessa realidade, vamos colocar a nossa atenção, vamos colocar a nossa vida diante deste mistério, que ainda neste momento vai nos dizer que Pedro, diante daquela realidade, diante daquela experiência, Pedro toma a palavra e disse: olha, Senhor, é bom estarmos aqui, vamos construir tendas. Ou seja, Pedro queria permanecer ali. É uma forma de dizer que às vezes nós temos dificuldades com mudanças, nós somos acomodados. Pedro estava acomodadíssimo. Olha, Senhor, é bom estarmos aqui, vamos construir tendas para ti, para Moisés, para Elias, vamos ficar por aqui. Mas não, a missão ela tem que ir avante. E depois vem aquela voz na nuvem, a mesma nuvem que nós ouvimos na narração do batismo do Senhor: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ouvi-o. Este é o meu filho amado, ouvi-o. Por isso, diante desta narração da transfiguração do Senhor, vamos nos permitir ir ao encontro dele. Jesus subiu ao monte, e o monte tem esse significado, que é o lugar de encontro com Deus. É lá que Deus revelou
a sua aliança. É lá que deu ali a lei para Moisés. E aí Jesus agora está sendo transfigurado diante dos seus discípulos. Por isso, Jesus revela o seu lado divino, de filho amado. Por isso, irmãos e irmãs, coloquemos a nossa confiança em Deus, para que possamos a cada dia, a cada momento, ouvir o que o Senhor tem para cada um de nós. Pedro queria permanecer ali acomodado, tranquilo, sem nenhuma preocupação, mas a nossa missão não é ficar parado, é estar sempre em movimento. E a Quaresma nos ensina propriamente essa realidade de dedicar tempo à oração, à penitência, para nos encontrarmos, para nos prepararmos dignamente para celebrar a Páscoa do Senhor. Da mesma forma que o Senhor esteve preparando seus apóstolos para fortalecê-los na fé, da mesma forma também nós vamos juntos nesta Quaresma fortalecer a nossa fé para celebrar bem os santos mistérios. Por isso, a liturgia de hoje nos propõe transfigurar nosso coração para podermos transfigurar a realidade, transformar a realidade que nos cerca. Somente convictos de que Deus está conosco, seguiremos firmes e não desanimaremos diante dos obstáculos. Por isso, coloquemos a nossa confiança nele. Vamos ouvir o que o Senhor tem para cada um de nós. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje sempre uma santa e abençoada semana.